Muita gente pediu para que eu falasse a respeito do Faith No More aqui no Aposto Que Você Não Sabe. E é exatamente isso que eu vou fazer. Acompanhe aí. Meu amigo e minha amiga, realmente muita gente que acompanha aqui o meu canal escreveu pedindo para que eu abordasse o Faith No More aqui no Aposto Que Você Não Sabe, né? Foi uma banda que no finalzinho dos anos 80 e durante praticamente os anos 90 foi o grande exemplo de grupo que saiu do underground e se tornou uma das bandas mais famosas do planeta. Antes de eu começar esse papo, não esquece, claro, de fazer a sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa lojinha. E tem um monte de produtos bacanas para vocês. Então, vamos lá, vamos falar sobre o Faith No More. Logo de cara, você que não é muito fã do Faith No More, tem os caras que são absolutamente fanáticos pela banda, que sabem tudo, aquela história. Mas assim, essa série não é para essa pessoa que é fanática, né? Essa série, eu aposto que você não sabe, é para pessoas que gostam do Faith No More, mas que não estão familiarizados com todos aqueles detalhes do circuito íntimo da banda, né? Então é importante que você saiba que o Faith No More, ele sempre teve, na sua formação mais clássica, vamos dizer assim, que era o vocalista, o Mike Patton, o baixista Billy Gould, o guitarrista Jim Martin, o tecladista Roddy Bottum e o Mike Bordin, né, que é o baterista. Essa é a formação mais clássica da banda, vamos dizer assim. E é preciso que você saiba que, assim, nessa formação especificamente, mas mesmo nas outras, cada integrante é muito diferente um do outro em todos os aspectos que você pode imaginar. Vamos tomar como base essa formação mais clássica. Ali, realmente, todo mundo tinha um perfil pessoal e musical muito diferente. E essas diferenças, na verdade, acabaram sendo preponderantes para justamente acontecer esse resultado sonoro que a gente conhece, né? Pra você ter uma ideia, mais ou menos de como a coisa funciona, o Mike Patton, por exemplo, ele é fã de música pop romântica, sabe? Tipo Xadê, sabe? Tipo aquela coisa toda. E ele adora música italiana. Eu vou contar pra vocês daqui a pouquinho por que entra essa história de música italiana na parada. O Roddy Bottum, que é o tecladista, ele já é fã de música eletrônica, de techno em geral. O Mike Bordin é fanático por Killing Joke e ritmos africanos. Então, assim, toda essa diferença em termos de influências e personalidades, isso acaba transformando o Faith No More numa amálgama muito interessante. Tem uma coisa que é muito legal, assim, que a banda, na verdade, nunca teve um líder. Teve uma ocasião, por exemplo, que eu entrevistei o produtor de vários discos do Faith No More, que era o Mike Wallace. E ele falou uma coisa interessante, cara, que o período em que ele trabalhou com a banda, ele percebeu que ali era uma democracia, pro bem e pro mal. Assim, todo mundo tinha voz ativa em dar opinião e voz ativa na hora de discordar. E muitas vezes, cara, essa democracia resultava em brigas. Era uma coisa incrível isso. E brigas de soco, sabe? Assim, agressão física mesmo. Mas isso eu vou contar ao longo do nosso papo. Na verdade, assim, o Faith No More, se você pensar bem, o embrião, se a gente pode chamar de líder do Faith No More, talvez líder não seja bem a palavra, mas assim, o cara que ele de uma certa forma, ele é o cimento, ele é a cola que existe entre os integrantes da banda, é o baixista Billy Gould, né? Na verdade, a história do grupo começou por causa dele. Porque ele, quando ele tinha uns 18 anos, ele fez o que muito garoto nos Estados Unidos na época, ali nos anos 80, que queria realmente mexer com música sério, ele fez o que essa turma mais ou menos fez. O cara fez a Berklee, né, que é aquela faculdade de música hiper, ultra, mega famosa. Ele foi aluno da Berklee. E o que acontece? Só que ali, como ele estava naquela área de São Francisco, Los Angeles, ele de uma certa forma, ele ficou cercado
pela cena punk daquela região. E você lembra muito bem, quem está familiarizado com aquele cenário, lembra que tinha as bandas maravilhosas, né? Tinha o Black Flag, tinha o Germs, que eram bandas assim que realmente o Billy Gold gostava muito naquela época. Então tava ele lá morando em Los Angeles com 18 anos de idade, e aí o que ele fez? Ele foi num local onde o pessoal colocava uns anúncios de gente procurando banda, aquela coisa toda. E ele viu o telefone de um cara ali chamado Mike Morris. E esse cara estava formando um grupo. E aí o que acontece? Ele entrou em contato com esse Mike Morris, né? E viu que o Mike Morris estava realmente montando uma banda bem interessante. E esse grupo chamava Faith No Man. Faith No Man, não Faith No More. Faith No Man. Eu vou explicar depois o nome direitinho. Por que virou Faith No More? E já nessa época que o Billy Gold entrou no Faith No Man, ele já fez amizade com o Mike Wallace, que viria a ser o produtor de vários discos do Faith No More lá adiante. Já vou contar essa história, vamos com calma. E aí o que acontece? O Faith No Man fez como todo grupo, né? Gravou uma série de demos e eles chegaram a lançar um compacto em 1982, 1983, acho que 1983. E tinham duas músicas, uma delas chamava Quiet in Heaven e a outra era Song of Liberty. Cara, esse compacto do Faith No Man é um troço raríssimo, você tá entendendo? Eu tô atrás desse disco, desse compactozinho, há muitos anos, nunca consegui encontrar por aí. Não vale encontrar em site, não vou atrás de site de leilão, essas coisas, não gosto dessas coisas. Ou eu encontro o compactozinho ou não encontro. Então eu tô atrás desse disquinho já há décadas. E esse compacto, na verdade, essas duas músicas foram gravadas exatamente no estúdio que o Mike Wallace montou na garagem dos pais dele. E aí a banda foi agregando alguns componentes. Foi nessa época que entrou também o colega de quarto do Billy Gold na Berkeley, que era um pianista, né, um tecladista chamado Rod Bottom, tá? Ele entrou também, já estava fazendo a Berkeley também, então ele na verdade acabou entrando também no Faith No Man. Também entrou o Mike Bordin nessa época. Então assim, já tinha um núcleo do Faith No More ali dentro do Faith No Man. Foi então que quando eles começaram a fazer alguns pequenos shows, depois de lançar esse compacto, o grupo começou a brigar muito com o tal do Mike Morris, que era o vocalista. Mas assim, a brigar num ponto em que chegou um momento em que a banda inteira saiu fora e deixou o Mike Morris sozinho. E como assim o Billy Gold, o Rod Bottom e o Mike Bordin, eles tinham um entrosamento muito legal, eles resolveram então montar um grupo chamado Faith No More. Porque na verdade, como tinha o Faith No Man, esse Faith No More era No More Man, ou seja, chega do cara. Então assim, o próprio nome da banda na verdade era uma resposta às tretas que eles tiveram lá com o Mike Morris. E aí tinha esse núcleo de 3 músicos, né? E eles resolveram arrumar um guitarrista. Assim, cara, eles chegaram a fazer ensaios com vários guitarristas, assim, chegaram a testar alguns guitarristas em shows. E nesse período eles chegaram à conclusão de que eles também precisavam de um vocalista, né? Afinal de contas ali ninguém tinha lá muitos dotes vocais para segurar essa onda. E eles também, ao mesmo tempo que eles começaram a testar guitarristas, eles começaram a testar vocalistas. E durante 6 meses, o Faith No More teve uma vocalista chamada Courtney Love. É exatamente a Courtney Love que você está pensando. Durante 6 meses ela foi vocalista do Faith No More, né? Chegaram a fazer alguns shows e tal, mas só que depois de uns 6 meses, cara, eles mandaram a Courtney embora porque ela era muito louca já naquela época. Ela já era meio transtornada, assim, já não batia muito bem da bola, era muito porra louca. E eles acabaram demitindo a Courtney Love. Foi então que o grupo fez um teste com um vocalista que era amigo do Billy Gold, chamado Chuck Mosley. E ele fez o teste, foi aprovado, e aí finalmente eles encontraram o vocalista. Aí faltava encontrar o guitarrista. E aí eles conversando com o Cliff Burton do Metallica, exatamente, é o Cliff Burton. Cliff Burton indicou
um amigo dele falou, cara, eu tenho um amigo meu, cara, que o cara tá trabalhando numa loja, bicho, o cara tá numa pior total, e o cara é um tremendo guitarrista, só que ele tá tendo uma vida absolutamente medíocre atrás de um balcão. Vocês não querem fazer um teste com o cara? E aí fizeram o teste com o Jim Martin, que era o guitarrista, e a identificação foi imediata, assim, em termos sonoros, assim, porque o Jim Martin era um cara que gostava de som muito mais pesado do que os outros caras. Embora o Billy Gold gostasse muito de punk rock, daquela cena de Los Angeles, o Jim Martin era um cara, ele era fissurado em Black Sabbath, Corrosion of Conformity, sabe? Uns troços bem mais puxados pro metal. E esse estilo do Jim Martin casou perfeitamente com os embriões de composições que os caras estavam tendo naquela época. Só que quando o Jim Martin foi fazer o teste, teve uma pessoa na banda que ficou muito brava com isso, que foi o batera Mike Bordin. Porque o Mike Bordin já tinha tocado com o Jim Martin numa banda chamada Easy Street. E eles tinham brigado muito, inclusive com troca de socos. Então, na hora que o Jim Martin apareceu para fazer o teste, o Mike Bordin olhou e falou, não, esse cara não, pelo amor de Deus. Tanto que, inclusive, o Jim Martin fez o teste, foi muito bem. E na hora que os caras fizeram a reunião para decidir, falou, pô, vamos chamar esse cara. O Mike Bordin foi contra. Ele falou, meu, não dá para tocar com esse cara, porque esse cara é um idiota. Eu, inclusive, estava tocando numa banda com ele. Esse cara é um imbecil, um cretino. A gente brigou o tempo inteiro. Mas o Mike Bordin foi voto vencido. E o Jim Martin foi integrado ao Faith No More, bem a contragosto do baterista. E aí esse peso que o Jim Martin trouxe para o grupo foi essencial para o resultado que eles mostraram numa demo de 1985, que na verdade já trazia a metade do que seria o álbum de estreia do Faith No More, que é o We Care A Lot. E aí, olha que coisa interessante. Eles gravaram, acho que umas 5 ou 6 canções, e o Billy Gold pegou essa fita, uma cópia dessa fita demo, e ele entregou para um amigo dele que trabalhava numa loja de discos ali em Los Angeles, né? Uma grande loja, que eu até hoje não sei se era a Tower Records, né? Tinham várias grandes lojas naquele tempo, mas enfim, era uma grande loja de discos lá de Los Angeles. E o Billy Gold, ele entregou essa fitinha para o amigo dele que trabalhava na loja, e ele pediu assim, cara, sempre que tiver alguém aqui comprando discos, coloca a fita da nossa banda, por favor. E aí o cara fez isso, né? E aí umas 2 semanas depois, cara, tinha uma cliente na loja chamada Ruth Schwartz. E ela estava montando um pequeno selo, né, chamado Modern Records. E ela estava ali comprando os discos, cara, e ela começou a ouvir aquela fita da banda do Billy Gold, que já é, né, o Faith No More. E ela chegou pro cara do balcão, que era justamente um amigo, e falou, mas cara, que é isso aqui tá tocando, né? E aí o cara falou assim, não, cara, sabe, isso aqui é uma banda de um amigo meu, muito legal, a banda chama Faith No More. A Ruth, ela falou, cara, mas é muito bom mesmo, assim, tem esse disco aí aqui na loja? E o cara falou, não, cara, eles não assinaram um contrato com ninguém aqui, isso aqui é uma demo. A Ruth Schwartz falou, cara, eu vou contratar esses caras, eu tô montando o selo, eu adorei esse som, eu vou contratar esses caras. Ela pediu o contato do Billy Gold e 2 dias depois ela entrou em contato com ele, com a banda, e assinou um contrato com o grupo para gravar, para entrar em estúdio e gravar mais algumas músicas, porque ela iria lançar um LP da banda. Então, o que acontece? O grupo pegou aquelas músicas que estavam na demo, entraram em estúdio e em 2 finais de semana os caras completaram o disco. Eles regravaram as músicas da demo, mais as outras músicas que eles tinham, e esse repertório é o que você ouve no disco de estreia do Faith No More, que é justamente o We Care A Lot. Disco, inclusive, que foi produzido pelo Michael Wallace, né? Que já era o chapa deles. Mas foi durante esse período de gravação que o vocalista Chuck Mosley começou a dar uma pirada. Por quê? Porque ele cheirava muito, tomava heroína, bebia, começou a ter uma relação bem complicada internamente.
E aí esse disco saiu em 85, né? E o que acontece, cara? A faixa We Care A Lot, mas a faixa título desse disco, ela começou a tocar muito em um circuito que havia naquela época chamado de College Radios, que eram as rádios universitárias. Assim, toda universidade americana naquele tempo, na metade dos anos 80, ela tinha uma estação de rádio, assim como é a USP hoje, onde eu trabalho lá. Eu tenho 2 programas lá na USP, o Rock Brazuca e o Lado Z. Tô fazendo já minha propagandinha aqui. Então, pois é, no mesmo esquema da Rádio USP. A Rádio USP, na verdade, é uma college radio. E nos anos 80, cara, toda a universidade americana tinha essa estação de rádio dentro. E eles acabaram, por uma espécie de propaganda boca a boca, porque não tinha internet naqueles tempos, né? Essa música começou a ser muito tocada nesse circuito das college radios, a We Care A Lot, mas assim, a música original. O interessante dessa música, cara, é que a letra é do tecladista, do Rod Bottom. E o que acontece? Ele foi inspirado pelo Run DMC, né? Até aquela coisa, a música tem uma pegadinha meio rap, metal, né? Vamos dizer assim, que aí já era parte do Jim Martin. E aí o que acontece? E aí, por conta desse pequeno sucesso, cara, a banda começou a agendar uma série de shows pelos Estados Unidos. Foi então que o Chuck Mosley começou a, em vez de pirar, ele começou a ser um tremendo pé no saco com os outros integrantes do grupo. Eles ficaram nessa uns 2 anos, e aí em 87 surgiu a oportunidade, já por um selo maior, né? De eles gravarem um segundo disco. O que eles fizeram, cara? Eles pensaram o seguinte, cara, vamos pegar a We Care A Lot, como a gente tem agora uma gravadora um pouquinho maior, que tem um esquema de distribuição bem mais amplo, vamos regravar a We Care A Lot. Então por isso que o segundo disco do Faith No More, que é aquele Introduce Yourself, ele tem uma regravação de We Care A Lot. Então existem 2 versões dessa música. E você sabe o que é o mais interessante, cara? Tem umas versões raríssimas desse disco chamado Introduce Yourself, que, como o nome do título já diz, cara, o disco ele vinha não com aquele buraco no meio totalmente aberto. Você tinha meio que pegar um canivete e abrir um pouco mais para colocar na picape. Mas essas edições são raríssimas, assim, saíram, acho que, se eu não me engano, acho que umas 100 ou 150 cópias desse disco, porque os caras viram que era uma bobagem fazer isso com a prensagem toda. Mas existem essas versões por aí, cara, são muito, muito, muito raras. E aí esse disco realmente teve uma divulgação maior, e a We Care A Lot começou a sair daquele circuito das college radios e começou a tocar em algumas rádios mais alternativas. Foi quando eles receberam um convite do Red Hot Chili Peppers para excursionar pelos Estados Unidos e pela Europa. Você tem uma ideia, essa turnê do Red Hot Chili Peppers foi uma coisa tão insana que eles chegaram a fazer 52 shows em 2 meses. Olha que absurdo isso. E aí quando o Faith No More foi para a Europa fazer alguns shows, também como banda suporte do Red Hot Chili Peppers, foi aí que a situação do tecladista, o Chuck Mosley, degringolou de vez. Tá entendendo? Talvez assim, a gota d'água, não vou dizer que tenha sido a gota d'água não, mas foi o acontecimento que foi preponderante para os outros caras da banda chegarem e falarem assim, cara, não dá mais para continuar com esse sujeito. Teve um show, eu acho que foi no primeiro show dessa turnê. Na noite desse primeiro show do Faith No More, rolou uma briga entre o guitarrista Jim Martin e o Rode, um dos Rhodes lá da banda. Até hoje não se sabe muito bem de quem era esse Rode, mas normalmente quando a banda está começando, ela vai para a Europa, cara, ela não vai com uma equipe muito grande, então provavelmente era um Rode meio que fazia tudo ali. E o Jim Martin e esse Rode, eles quebraram o pau, eles ficaram meio bêbados antes do show e eles acabaram brigando, trocando socos. O Jim Martin quebrou a mão dando um soco no cara. Olha que coisa mais absurda, bicho. Na hora, os caras falaram,
pode despedir o Rhodes. Só que o Rhodes era amigo do Chuck Mosley. E o Chuck Mosley ficou do lado do Rhodes. Aí ele sacramentou a expulsão da banda, a demissão da banda, né? Só que os caras estavam no meio de uma turnê europeia. Na verdade, eles iam começar essa turnê europeia. Cara, você imagina, o Jim Martin teve que tocar com a mão quebrada, você tá entendendo? Tipo, porque não tinha como engessar aquilo. Os caras tinham que fazer show. Então o cara ficava tomando analgésicos, ficava com uma espécie de uma tala durante o dia, fazia o show e depois colocava essa tala. Era um negócio que propiciava a ele uma dor absurda, mas eles tinham que tocar. E aí a situação foi piorando tanto, cara, que teve um dia, um show, se eu não me engano, não sei se foi na Bélgica ou foi na França, que o Billy Gould e o Chuck Mosley começaram a brigar em cima do palco, no meio do show. Cara, o Billy Gould foi lá e deu um soco no Chuck Mosley, que praticamente quebrou o nariz do Chuck Mosley. O cara foi nocauteado em pleno palco, na frente das pessoas. Quando essa turnê desastrosa terminou e eles voltaram para os Estados Unidos, o Chuck Mosley foi despedido, né? E ainda mais, e para piorar ainda, cara, tem uma história, na hora que eles voltaram para os Estados Unidos, os caras falam assim, meu, cara, vamos mandar o cara embora, mas assim, vamos mandar o cara embora, a gente vai fazer um ensaio, você tá entendendo? E nesse ensaio a gente vai mandar o cara embora. E aí o Chuck Mosley apareceu no ensaio com um violão. E aí ele disse assim, cara, o negócio é o seguinte, bicho, vamos fazer agora a turnê, os nossos próximos shows, cara, eu vou tocar violão na banda, não vou ficar só com o vocalista. Eu vou tocar violão e a gente vai tocar várias músicas com essa pegada um pouco mais acústica. Aí os caras da banda, um olhou pro outro e falou assim, não é possível um negócio desse. O cara foi demitido ali mesmo. Não sem antes o Billy Gould socar o Chuck Mosley de novo. Quando ele ouviu esse papo. Então eles mandaram o cara embora, aí teve um bate-boca e o Billy Gould socou o nariz do Chuck Mosley de novo. Outro nocaute. Nesse ínterim, a banda já estava preparando o terceiro disco. Porque eles iam lançar por uma gravadora chamada Slash, né? Que era uma gravadora bem maior. Era uma gravadora, inclusive, o Slash, se eu não me engano, ele tinha um acordo de distribuição com a Sony, se eu não me engano, com a Epic, com a Sony naqueles tempos. Eles começaram a compor as músicas de um terceiro disco sem ter um vocalista, né? E aí eles começaram a fazer alguns testes com pretensos candidatos. Sabe quem quase entrou no Faith No More? Chris Cornell. Exatamente. O vocalista do Soundgarden. Ele quase entrou no Faith No More. Assim, os caras da banda queriam muito trazer o Chris Cornell para tocar com o Faith No More. Só que ele já tinha o Soundgarden na época. Inclusive, em alguns shows americanos, assim, a banda de abertura do Faith No More era o Soundgarden. E aí o cara falou assim, não, pô, eu vou continuar aqui, eu vou tentar, se vocês precisarem, ok, eu faço, mas assim, a minha prioridade é o Soundgarden. Foi então que o Mike Bordin lembrou de um moleque que tinha uns meses atrás entregado a fita demo da banda dele, falando assim, ó, cara, pô, escuta o som da minha banda aqui, pô, é um som meio maluco, mas acho que você vai gostar. O nome dessa banda era Mr. Bungle. E o vocalista era um moleque chamado Mike Patton. Quando o Mike Bordin mostrou a demo do Mr. Bungle para os outros integrantes da banda, dizendo, pô, esse vocalista aqui, esse cara é um candidato em potencial para a gente trazer para o grupo. Cara, o tecladista, o Rod Bottom, ele detestou o som. Ele falou assim, cara, de jeito nenhum que a gente vai trazer o vocalista dessa banda, o som é simplesmente horrível. Posso falar uma coisa, eu concordo com ele, cara, eu detesto, eu não consigo entender o som do Mr. Bungle, juro por Deus, até hoje. Só que o Mike Bordin e o Jim Martin falaram, não, cara, a voz desse cara vai cair, vai ser perfeita para as músicas que a gente tá fazendo agora. E aí eles fizeram testes com vários vocalistas e aí ficaram 5 caras para final, né? E aí o Mike Patton foi realmente escolhido. Só que o que acontece? Na hora da reunião da contratação,
a banda chegou pro cara e falou assim, ó, negócio é o seguinte, meu, você vai entrar na banda, a gente vai te contratar, só que assim, a gente precisa começar a trabalhar agora, porque a gente tem um prazo para entregar o próximo disco pro pessoal da gravadora do selo Slash, e a gente não tem os vocais e a gente não tem as letras. Ou seja, você vai entrar na banda, cara, você vai ter que fazer isso rapidinho. E o Mike Patton amarelou. Antes de eu continuar com essas histórias aqui do Faith No More, eu tenho um papo muito sério para você que é pai, mãe e está preocupadíssimo com o futuro que os seus filhos vão herdar nesse planeta cada vez mais lotado de lixo plástico. Presta atenção. Todo mundo gosta de comer um peixe, né? Peixe bem temperadinho, fritinho, né? Claro, porque afinal de contas, o consumo de peixe no Brasil aumentou 196% nos últimos 10 anos. Pois saiba que se os níveis alarmantes de poluição nos oceanos, nos rios e nas grandes cidades continuarem do jeito que estão, os seus filhos e os seus netos estão condenados a viver sob doenças terríveis. Por quê? Porque os próprios peixes estão contaminados com toxinas pesadas oriundas justamente da poluição do meio em que eles vivem, ou seja, os rios e os mares. Até mesmo o sal que nós ingerimos na cozinha está contaminado por micropartículas de plástico, conforme atestam algumas pesquisas e estudos recentes. Estamos ingerindo lixo. É por isso que eu apoio completamente o trabalho da ONG Ambientalizando. E você deveria fazer isso também. Ele falou, pô, cara, mas eu não vou conseguir fazer isso, porque eu tenho uns compromissos, eu tenho umas provas na escola, na faculdade para fazer, porra, eu não vou ter tempo de fazer isso, não sei o que, blá blá blá. E aí o Billy Gold chegou pro cara e falou assim, meu chapa, é o seguinte, esse aqui é um momento de divisão na tua vida, esse é um momento crucial na tua vida, é um divisor de águas aqui na tua vida. Ou você aceita a nossa proposta e você vai viver de música, ou você vai voltar pro teu mundinho de banda esquisita, ensaiando em garagem e levando uma vida medíocre, sendo balconista, sendo lojista, vendedor de sapato, aquela coisa toda. E aí, cara, o Mike Patton falou, ok, tá bom, vou mergulhar nessa. E ele realmente mergulhou de uma forma intensa. Tanto que ele escreveu as letras de todas as músicas que iriam entrar nesse disco e criou todas as linhas de vocais em 12 dias. E aí, em 1989, saiu o disco The Real Thing, que, por incrível que pareça, isso é uma coisa que certamente você não sabe. O disco foi lançado e não vendeu nada. Vendeu muito pouco nos Estados Unidos. Pelo contrário, o disco foi muito bem na Inglaterra. Pois é, o disco começou a vender muito bem na Inglaterra, mas não vendia nada nos Estados Unidos. Tanto é verdade que o sucesso do Faith No More começou primeiro na Inglaterra e não nos Estados Unidos, foi o fato... Sabe aquele disco ao vivo que chama Live at the Brixton Academy? Pois é, ele foi gravado em 1990 num show que estava completamente sold out em Londres. E enquanto isso, nos Estados Unidos, cara, o Faith No More tocava em locais muito pequenos, cara. E aí saiu o disco pela Slash Records, que é o The Real Thing. E não vendeu rigorosamente nada. Foi um fracasso de vendas. Lembre-se, né? Eles estavam gravando por um selo que era Slash Records, que tinha essa ligação de distribuição com a Epic, que era da Sony. Então não aconteceu nada. O disco não estava vendendo. E aí os caras da gravadora da Slash, eles começaram a falar, pô, cara, a gente fracassou nesse disco, não vai ter jeito. Vamos já tentar pensar no outro, não sei o que, bababá. De uma maneira um pouco até precoce, eu diria. Foi então que os caras da Slash
chegaram e falaram assim, cara, vamos fazer uma última tentativa com esse disco. Como eles tinham um contrato de distribuição com a Epic, que na época também já era uma... que eu, se eu não me engano, nessa época já era uma subsidiária da Sony. Eles arrumaram uma grana para fazer um videoclipe. Lembra aquela história do Guns N' Roses, que o Appetite for Destruction também não estava vendendo nada, eles resolveram fazer um clipe, e aí estourou o álbum? Aconteceu a mesma coisa com o Faith No More. Eles conseguiram levantar uma grana e eles fizeram um clipe de uma das músicas do disco Real Thing, que era Epic. E aí eles conseguiram fazer com que esse clipe, por conta da força do contrato de distribuição que eles tinham com a Epic, conseguiu fazer com que esse clipe entrasse na programação da MTV. E aí, meu amigo e minha amiga, e aí a coisa estourou. Como você bem lembra. Foi justamente esse clipe que fez com que o álbum começasse a ter uma venda estratosférica, assim, mas em pouquíssimo tempo. E o disco, que inclusive está comemorando, há umas semanas atrás, o disco fez 30 anos de lançamento, cara. E é um disco simplesmente brilhante para os padrões da época, um disco que não envelheceu absolutamente nada quando você ouve nos dias de hoje. Porque, e é engraçado o fato do Real Thing ter estourado, porque ele, assim, em termos sonoros, ele era muito diversificado, porque ele tinha aquela onda meio, aquela mistura de rap com rock, que rolava na Epic, na Falling to Pieces, né? Tinha pop desavergonhado, que é aquela música chamada qual era o nome? Underwater Love, né? Tinha umas misturas meio progressivas naquela Woodpecker from Mars. Tinha aquela canção meio jazzística com piano, que era na verdade a Edge of the World. E tinha heavy metal explícito, como era aquela Surprise You're Dead. Essa mistura toda fez com que, incrivelmente, o disco fosse muito bem aceito por toda a molecada daqueles tempos. E o papel do Jim Martin nesse disco foi fundamental para trazer aqueles riffs de guitarra muito bons em toda aquela potência sonora, né? E aí a banda fez a turnê, e aí nos tempos livres, cara, o Mike Patton continuava trabalhando com o Mr. Bungle, a banda dele, né? Então, assim, ele continuou, evidentemente que a prioridade era o Faith No More, mas ele não se desvencilhou do Mr. Bungle, não. E foi nessa época, cara, que o Mike Patton, ele começou a pirar com pornografia. Mas pornografia bizarra. Ele começou a ficar viciado em pornografia com sexo com animais, com sadomasoquismo, sexo bizarro mesmo, cara. Uma vez eu tava conversando com o Max Cavaleira, numa entrevista, e quando ele estava no Sepultura ainda, e ele me contou, cara, que o Mike Patton, ele veio aqui pro Brasil, ele ficou muito amigo do pessoal do Sepultura, e que o Mike Patton, ele tinha uma fita VHS que ele levava para tudo quanto é lugar, que ele queria mostrar para todo mundo. E nessa fita, cara, era um negócio assim de vomitar, porque era um tipo de pornografia japonesa, mas assim de última bizarrice, sabe? Tipo, mulheres tendo os lábios vaginais pregados com prego e martelo numa mesa, sabe? Umas coisas assim terríveis, assim. O Max, inclusive, ele contou pra mim, ele falou assim, cara, isso aqui era bizarro, era um negócio que você não conseguia assistir aquilo. E de uma certa forma, eu acho que um pouco dessa loucura do Mike Patton acabou trazendo uma vertente para as novas canções que seriam registradas no disco seguinte, né, ao Real Thing. E eles gravaram, fizeram a pré-produção e gravaram as músicas, e eles mostraram pro pessoal da gravadora. Os caras da gravadora ficaram simplesmente horrorizados com o que eles ouviram. Eles falaram, cara, vocês têm certeza que vocês vão lançar o próximo disco, vocês vão lançar essas músicas? E os caras falaram, não, sem problema, vamos fazer isso mesmo, tal, não sei o que, tal. E aí o presidente da Slash Records, né, que era a gravadora, ele fez a reunião com os caras, e aí os caras da banda bateram o pé, disseram, não, cara, a gente vai lançar esse disco assim, dessa forma.
E o presidente da gravadora chegou para os caras e falou assim, olha, tudo bem, a gente vai lançar esse disco, mas eu acho melhor que vocês não se metam em dívidas. Não comprem casa, não comprem carros, não se metam em dívidas, porque esse disco não vai vender absolutamente nada. Eu quero avisar vocês disso. E assim, e se esse disco não vender absolutamente nada, como eu acho que vai acontecer, o nosso contrato a gente vai terminar. E os caras da banda, cara, ficaram todos apavorados, porque eles tinham feito exatamente isso. Com o sucesso do The Real Thing, todo mundo se meteu em dívidas. Comprou casa própria, comprou carro, né? Todo mundo tinha família ali, não sei o quê. Os caras simplesmente ficaram apavorados, mas falaram, meu, não tem jeito, agora não tem tempo de mudar. Vamos pra frente. Foi exatamente nessa época que o Jim Martin começou a brigar com os caras da banda, porque o Jim Martin, ele não concordava com esse direcionamento mais soturno dessas novas músicas. Ele queria, na verdade, dar prosseguimento àquela fórmula sonora que tinha sido mostrado no The Real Thing. E o cara começou a brigar muito com os caras do grupo. Falaram, cara, tanto que ele falava que todas essas músicas, na verdade, não tinham não só nada a ver com ele, mas assim, não tinham a ver com o público que a banda tinha conquistado. E esse disco, na verdade, é o Angel Dust. As gravações desse disco foram muito conturbadas, cara, porque o Jim Martin, ele se referia ao Angel Dust, enquanto eles estavam gravando, como uma espécie de gay disco, né? Sabe, tipo um som de discoteca meio gay. E isso, evidentemente, que gerou um atrito muito grande também, essa indisposição dele. O cara não queria gravar nada. Tanto que em várias ocasiões, o Mike Wallace, que era o produtor, ele chegou pro Jim Martin e falou, meu, a sua importância nesse disco ele é fundamental justamente por isso, por você não concordar com o que está acontecendo. Porque você precisa trazer toda a tua bagagem de metal, os riffs de guitarra, justamente para oferecer um contraponto ao que os caras estão querendo fazer. Só que o Jim Martin, ele tinha um verdadeiro ódio, ele tinha um ranço sonoro com relação a esse disco, e a situação interna foi piorando. E é engraçado que quando o Angel Dust saiu, ele vendeu, evidentemente, muito menos do que o Real Thing. Fizeram a mesma campanha com os clipes, não sei o que, blá blá blá. E hoje, esse disco, ele é considerado uma obra-prima, inclusive pelo tio aqui. É o meu disco favorito na discografia do Faith No More. Justamente porque ele tinha uma... Se você ouvir esse disco em retrospecto, era uma coisa assim, não tinha ninguém fazendo o tipo de som que o Faith No More estava fazendo nessa época, né? Se você ouvir o disco em retrospecto, você vai perceber isso, cara. É realmente uma obra-prima. Mas o disco vendeu mal nos Estados Unidos e ele só foi bem na Europa quando eles soltaram uma versão que tinha como uma faixa bônus aquela versão de Easy dos Commodores. Ali, essa versão com essa bônus é que fez com que o disco vendesse muito bem, não só na Inglaterra, mas na Europa inteira. Mas a atração maior do disco era justamente essa versão dessa belíssima balada dos Commodores. Inclusive, o Faith No More fez uma versão sensacional. Ah, eu lembrei de uma história muito boa. Ela diz mais a respeito de quem contratou o Faith No More para abrir os seus shows nos Estados Unidos e na Europa, do que propriamente em relação ao próprio Faith No More, mas eu tenho que contar essa história. O Axl Rose mandou contratar o Faith No More para abrir os shows daquela turnê que do Use Your Illusion nos Estados Unidos e na Europa. E era uma turnê que só ia acontecer em locais gigantescos, estádios, aquela coisa toda. E aí, o pessoal do Faith No More, eles começaram a dar algumas entrevistas e eles entregaram uma história sensacional, que acho que cabe aqui. O vídeo é meu, eu conto o que eu quiser aqui pra vocês. Nessa turnê do Guns N' Roses, o Axl Rose, ele viajava com um vidente particular. Vidente. Acredite se quiser.
Os caras do Faith No More contaram essa história em algumas entrevistas, inclusive é exatamente essa história que eles contaram que fez com que eles fossem despedidos no meio da turnê. Eles contaram essa história dizendo que o Axl Rose ele levava na turnê um vidente particular, e esse vidente, quando começou a turnê, ele chegou e falou assim: ó, eu tô sentindo uma vibração muito ruim em cidades que começam com a letra M. O que o Axl Rose fez, cara? O Axl Rose cancelou os shows da turnê em cidades que começavam com a letra M. Ele cancelou o show em Manchester, na Inglaterra, cancelou o show de Madrid, na Espanha, cancelou o show de Munique, na Alemanha. E os caras do Faith No More contaram essa história na imprensa, vazaram essa história para a imprensa. O empresário do Guns N' Roses ficou louco da vida, o Axl Rose ficou louco da vida, mandou o Faith No More embora da turnê. E aí, quando eles voltaram para os Estados Unidos, o Guns N' Roses voltou para os Estados Unidos, e o empresário do Guns N' Roses falou assim: cara, você tá maluco com o negócio, que essa história de azar, que vai enrolar um azar, né, em show em cidades com a letra M, que bobagem é essa, não sei o que, blá blá blá. E os caras do Guns N' Roses tinham um show em Montreal, no Canadá, que foi justamente aquele show que aconteceu aquela espécie de rebelião da plateia, que o Axl Rose armou aquela confusão toda, que saiu, abandonou o show no meio, e aí a plateia começou a tirar coisas no palco, destruiu todas as dependências do estádio, saíram fazendo saques nas lojas, derrubando carros. Lembra aquela história toda que aconteceu? Pois é, e aconteceu em Montreal, cara, que começa com a letra M. Mas enfim, essa foi uma historinha aqui para contar, só para dizer desse envolvimento do Faith No More com o Guns N' Roses, que é muito engraçado. E também foi nessa época, cara, que o tecladista do Faith No More, o Roddy Bottom, ele saiu do armário. Ele assumiu a homossexualidade numa boa, não sei o que, blá blá blá. E isso também foi uma coisa que incomodou o Jim Martin, né? Por causa daqueles comentários homofóbicos que ele tinha feito. E aí, cara, o que aconteceu? O Jim Martin e o Mike Patton começaram a trocar farpas pela imprensa. Em cada entrevista que cada um dava, um alfinetava o outro. A coisa foi degringolando de uma tal maneira que na turnê do Angel Dust, na última data da turnê do Angel Dust, que aconteceu na Bélgica, acabou o show, né? A banda fez o bis, não sei o que, blá blá blá. Os caras estavam indo para os camarins e o Mike Patton estava com uma garrafa de água na mão, de vidro. Ele bebeu a água e jogou com força a garrafa para trás, por cima do ombro, para acertar a cabeça do Jim Martin. O Jim Martin sacou e desviou. Cara, no que ele desviou, cara, a garrafa pegou na orelha dele aqui. Ou seja, a garrafa ia atingir o Jim Martin na testa. Não preciso nem dizer, né, cara? Os caras se engalfinharam numa briga de socos que os seguranças tiveram que entrar e apartar. E os seguranças eram uns brutamontes. Os caras tiveram que entrar e apartar, porque senão um ia matar o outro no corredor da saída do palco para os camarins. E aí, quando a banda voltou para os Estados Unidos, meu amigo e minha amiga, o Jim Martin foi despedido por fax. Os caras não tiveram... o clima era tão ruim, cara, que os caras da banda nem quiseram fazer uma reunião pessoal, bicho. O Jim Martin foi demitido por fax. Uma outra curiosidade também é que quando escolheram o substituto do Jim Martin, o nome que foi trazido, que foi contratado, inclusive, foi de um guitarrista chamado Troy Sprunson, que, na verdade, era o guitarrista do Mr. Bungle. Só que o guitarrista foi contratado não por indicação do Mike Patton. Simplesmente ele não achava que o Troy Sprunson seria o cara ideal para entrar no Faith No More, você tá entendendo? E na verdade, o próprio Troy, ele admitiu isso tempos depois. Ele falou, cara, não sou o cara para fazer isso.
mas ele foi contratado para uma emergência. E aí o que que acontece, cara? Em 1995 saiu o disco seguinte do Faith No More, que era aquele King for a Day, Fool for a Lifetime, que foi produzido por um Wallace, mas não o Mike, e foi produzido por um cara chamado Andy Wallace, que apesar do sobrenome, não tinha nenhum parentesco com o Mike Wallace. E o que que acontece, cara? Por que que o Mike Wallace não produziu o disco? Porque os caras da banda chegaram para ele e falaram assim, ó, meu, o negócio é o seguinte, cara, a gente vai mudar radicalmente o nosso som, a gente quer soar como se fosse uma garage band. Aí o Mike Wallace falou assim, o quê, meu? Vocês querem soar como uma banda de garagem? O que vocês estão falando? E aí tiveram uma discussão muito forte, não sei o que, bababá. O Mike Wallace falou assim, cara, de jeito nenhum que eu vou topar essa parada. E aí os caras da banda contrataram um outro Wallace, né, que era o Andy Wallace, que também era um produtor bem renomado. E a relação na banda estava tão conturbada, esse clima estava tão ruim, estava tão esquisito, que quando o Kurt Cobain morreu, deu aquele tiro na cabeça, o Rod Bottom, que era muito amigo do Kurt Cobain, meu, ele pirou. Ele falou, cara, isso vai acontecer comigo também. Se eu não sair dessa espiral de doideira, eu vou meter uma bala na minha cabeça. Então o que aconteceu, cara? Ele se internou numa clínica de reabilitação, porque ele estava muito viciado em heroína. E ele ficou realmente com medo de fazer a mesma coisa que o Kurt Cobain fez. E aí, cara, o Spruance gravou o disco, né? Só que o que acontece? Um pouquinho antes de começar a turnê, ele falou, cara, não vou aguentar essa onda aqui. Ele caiu fora. E aí, para fazer a turnê desse disco, entrou o road do Rod Bottom, que era um cara chamado Dean Menta. Bom guitarrista, você tá entendendo? Mas assim, quando ele entrou na banda, o clima, ele tava tão péssimo, que ele sacou, cara, ele notou que os caras da banda não conversavam um com o outro, um olhando na cara do outro. Eles não conversavam. Assim, eles falavam... um cara falando mal do outro pelas costas, todo mundo falando mal de todo mundo pelas costas, fazendo intriga. Os caras não conversavam. Ele contou isso numa entrevista dizendo que, assim, que era impressionante. Ele estava tocando, ele falava com o Mike Patton, e aí ele ia falar com o Mike Patton, fala assim, fala pro Mike Borden que não sei o que. Então ele virou uma espécie de garoto de recados dentro da banda. E aí a piração em cima do palco começou a degringolar de vez, né? Vocês lembram daquele clipe que tem da Edge of the World, se eu não me engano, ao vivo, que o Mike Patton, ele solta um peido no microfone e dá uma cheirada, lembra? Tem isso em clipe. A coisa começou a degringolar nessa turnê do King for a Day de uma tal forma que o Dean Menta, ele presenciou um episódio no palco que ele falou, cara, eu não vou conseguir aguentar mais com isso. Teve um show, cara, em que o Dean Menta estava solando. O Mike Patton foi perto dele, começou a mijar no pé dele enquanto ele estava solando. O cara não acreditou, né, bicho? Aí tava solando, ele saiu fora. O Mike Patton terminou, foi atrás dele, mijando nele. E aí, o que aconteceu? Quando a música acabou, cara, e aí ia começar outra música, o Mike Patton ajoelhou no palco e começou a beber a própria urina dele. E isso quando ele, num outro show na França, cara, ele foi atrás dos amplificadores, ele mijou num copo. E quando ele voltou, cara, ele deu pra uma menina que tava ali na primeira fila como se fosse cerveja. Cara, o Dean Menta ficou simplesmente tão horrorizado com esse tipo de coisa que ele quebrou um pau com o Mike Patton, tamanho que acontece? Dean Menta foi despedido. E aí a banda tinha que gravar um outro disco. E também não tinha guitarrista de novo. E aí quando eles foram gravar o Album of the Year, que saiu em 1997, o Billy Gold trouxe mais um amigo dele para entrar na banda, que era um guitarrista chamado John Hudson, que foi o cara que gravou todas as faixas daquele disco. E tem uma coisa que é bem interessante, cara. Esse disco, em nenhum momento
os caras da banda estavam juntos no estúdio. Na hora que fui gravar a bateria, cara, era só o Mike Bordin. Na hora que ia gravar o baixo, era só o Billy Gold, não tinha ninguém dos outros integrantes acompanhando a gravação. E aí depois dessa turnê, o que acontece? O Mike Bordin recebeu um convite para entrar na banda do Ozzy. Cara, ele vendo a situação como estava no Faith No More, ele não teve dúvida, ele se mandou para tocar com o Ozzy. Foi quando o Mike Patton começou a espalhar o boato de que o Faith No More tinha terminado, e o Billy Gold depois realmente chegou e fez um anúncio oficial dizendo que a banda realmente tinha terminado, e cada um foi tocar a sua vida, fazer os seus projetos pessoais. Olha, daria para fazer um outro vídeo só para falar dos projetos solos de cada um dos integrantes do Faith No More, principalmente do Mike Patton e do Billy Gold e do Roddy Bottum. Bom, evidentemente que você sabe que o Billy Gold, por exemplo, ele era o baixista do Brujeria, né? Aquele grupo extremamente radical e genial. Ah, você não sabia? Pois é, meu amigo e minha amiga, o Billy Gold era o baixista do Brujeria. Ele tinha um pseudônimo ali que chamava Guero Sin Fé, né? Ele foi baixista do Brujeria durante muitos anos. Então, assim, cada um foi fazer os seus projetos paralelos. Os meus favoritos, na verdade, vem justamente do cara que era mais... Eu adoro os discos do Brujeria. Acho sensacionais. Mas, assim, os meus favoritos são dois projetos do Mike Patton. Um é esse aqui, ó, chamado Pippington. Tá? Pippington. Olha que coisa interessante. Ele é um disco meio de pop, trip hop. Ele é um disco muito legal, mas ele é um disco muito estranho. E ele tem participações especiais aqui muito legais do Massive Attack, da Norah Jones e até da Bebel Gilberto. Cara, tem uma música aqui chamada Caipirinha, que tem a participação da Bebel Gilberto aqui. Mas tem um detalhe muito interessante. Olha que genial essa edição do Pippington. Sabe como é que esse disco abre? Esse disco não tem a abertura, tá vendo? Como é que ele abre? Ele abre assim, ó. Olha que legal. Dá pra ver? Aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha que bacana. Bem legal, né? E o disco muito bom. E tem também um outro projeto do Mike Patton que é genial, cara. Que é isso aqui, ó. Mondocane. Mondocane é um disco de músicas italianas, assim. E músicas com aquelas orquestras enormes, assim, né? Os 40 integrantes, de canção italiana mesmo, cancioneiro italiano mesmo. Ele é casado com uma artista italiana e ele fala italiano fluente. Então é muito legal. Eu vou até colocar os links aqui para vocês ouvirem, é bem bacana. E aí, evidentemente, que você sabe que depois de um certo tempo a banda voltou com aquele disco muito legal chamado Sol Invictus, aquela coisa toda. E atualmente, nesse exato momento, a banda tá parada, né? Assim, algumas informações dizem que o Mike Bordin, o Billy Gold e o Roddy Bottum estão trabalhando nas músicas de um hipotético futuro álbum do Faith No More, mas assim, por enquanto, silêncio total. Ok, meu amigo e minha amiga, essas então foram algumas histórias assim referentes à carreira do Faith No More. Evidentemente que quem é muito fanático já conhece, mas quem é aquele fã normal certamente se surpreendeu com alguns detalhes aqui da carreira da banda. Não esquece de deixar aqui a sua inscrição aqui no canal, não esquece de visitar a nossa lojinha. E na semana que vem eu volto com mais um vídeo interessante aqui para vocês. Também não deixa de deixar o seu comentário aqui a respeito do Faith No More. Quais são os discos que você gosta, quais são os discos que você menos curte, aquela coisa toda, tá bom? Então, um abração e até a próxima.